Muito bem, bem-vindo ao Instituto Sal. Toda quinta-feira, às 5 horas da manhã, nós lemos a Bíblia Sagrada, estudamos verso a verso para ter uma melhor compreensão das Escrituras. Então, hoje é quinta-feira, estou aqui lendo o livro de Amós. Deixa eu ver se tem alguém aqui online. Muito bem. Bom, vamos começar, são 5 horas. E aí, nós encerramos entre 10 a 15 minutinhos, no máximo 20, para não ocupar muito tempo, já que daqui a pouco muitas pessoas vão trabalhar, e eu escolhi justamente esse horário para estar aqui ao vivo, para você que está acordando poder participar também, ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Às vezes na correria do dia a dia, né, a gente não consegue parar e fazer uma devocional muito bem feita, uma devocional que realmente traz consistência para a vida e principalmente entender o que a Bíblia está falando. O livro de Amós é um livro incrível, um livro muito bom, um livro que fala sobre juízo, mas principalmente fala sobre redenção. Então, vamos à leitura, estamos no capítulo de número 5, o capítulo que vai dizer que a virgem vai cair e não vai mais se levantar. Vamos lá, capítulo 5 do livro de Amós começa assim: Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Amós, pastor de ovelhas lá do Reino do Sul, próximo da região de Judá, né, próximo da região da Judéia, ele vai em direção ao norte, então, para transmitir a mensagem do Senhor ao Reino do Norte. Ele vai como oráculo de Deus e ele começa o capítulo 5 como um cântico fúnebre, um cântico de lamentação à nação de Israel, ao juízo iminente. E no verso de número 2 ele começa a dizer: A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. A Virgem, assim como Deus trata a nação de Israel como uma virgem que jamais foi tocada, e nessa situação, tocada pelo inimigo. Então, essa seria a primeira vez a qual Israel seria tocada pelo inimigo. A virgem cairá, e a virgem também traz essa figura de beleza, uma figura bela, né? Uma nação bela, e seria tocada então por uma nação inimiga, a saber, né? Nós já falamos sobre isso, a Assíria. Então, após 20 a 40 anos, 20 a 30 anos após essa mensagem, a Assíria toma a nação de Israel, a virgem cai, a nação cai, e nunca mais seria a mesma, né? No verso de número 3, porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Aqui Deus diz que não aniquilará a nação, não será extinta a nação de Israel, né? Você vê sempre que tem a 10ª parte protegida. Isso, quando eu li esse versículo, isso me trouxe à memória a nossa prática de dizimar, aquela entrega que nós damos a Deus de uma 10ª parte dos nossos recursos, ou seja, mesmo que nós venhamos a passar por crises, existe uma porção do que é nosso que estará sempre guardado por Deus. E aqui Deus guarda aquilo que é dele, ou seja, a 10ª parte. Deus conservará uma 10ª parte, independente se é literal, se realmente é a 10ª parte de um todo ou não, mas aqui Deus está dizendo que Deus poupará uma porção daquilo que é dele, assim como diz lá em Apocalipse, quando Deus fala que 1/3 daquilo que o homem está destruindo, né, ou daquilo que está sendo permitido destruir, seria poupado pelas suas mãos. Bom, no verso de número 4, ele diz assim que aquele que o busca vive. É uma consequência, uma bendição, né, de uma ação. Buscai o Senhor para viver. E assim Deus repreende então a nação de Israel que não o buscou. Ou seja, como diz lá em Isaías 55, se não me engano, no verso 3, a nação que se arrependesse, ou seja, a nação do Reino do Norte, caso se arrependesse de Deus,
Deus, ainda assim, na sua infinita misericórdia, daria a vida e não o juízo, ou seja, pouparia a nação de Israel. No verso de número 5, mas não busqueis a Betel, nem veiais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeita em nada. Essas regiões tão importantes na história de Israel, regiões onde Deus renova a sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, renova a aliança com Josué, à margem de Canaã, essas regiões tão importantes e sagradas na história de Israel, agora seriam reduzidas a nada porque o povo não buscou o Senhor. No verso de número 6, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. A busca pelo Senhor deve ser constante na nossa vida, mesmo que você esteja passando por alguma situação a qual o desagradou, a qual feriu princípios, a qual machucou a si e a pessoas. Busque o Senhor, porque na busca verdadeiramente por Deus haverá vida, haverá redenção. Verso de número 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitai por terra a justiça, em algumas traduções, transformou o juízo em absinto, né? Ou seja, a justiça de Deus, que é para ser algo agradável, o povo transformou em injustiça, né? Em comportamentos que desagradavam a Deus, ou seja, como coisas amargas ao paladar do Senhor, o Senhor, ele certamente irá punir a nação por conta disso. Então, procurai o que faz o sete estrelo, no verso de número 8, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aqui Deus, ele está mostrando que da mesma forma que ele é a direção, porque os pastores daquela época, eles direcionavam seus caminhos no pastoreio das ovelhas a partir dessas constelações, né? Olhando para o alto, constelações dos sete estrelos, né? Diz aqui, ou a constelação de Órion, da mesma forma que Deus é o caminho, a direção, da mesma forma Deus também é o juízo, Deus também é a correção ao povo de Israel. E ele está dizendo, da mesma forma que eu fui o caminho, agora eu serei o juízo. Eu, o Senhor, serei o juízo da nação. Verso 9. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Né? A nação que era tão sublime com as suas muralhas, tão fortalecida pelas mãos do Senhor, com certeza agora iria sucumbir nas mãos dos assírios, porque assim é da vontade de Deus. Lembra o seguinte, todas as vezes que Deus corrige o seu, todas as vezes que Deus derrama sobre o seu um juízo, pode ter certeza que o propósito é a redenção, o propósito é a justificação. Então, meu irmão, minha irmã, não importa qual correção você está tendo das mãos do Senhor, o que importa é saber onde isso vai chegar. E eu te digo agora, vai chegar até Ele, vai chegar até uma reconciliação, até uma redenção, até uma restauração. Não se preocupe, apenas confie. Número 10, verso 10. Aborrecem na porta os ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Verso 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhais desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Bom, eu vou encerrar aqui no verso de número 12, no capítulo 5 de Amós, e
continuarei na próxima quinta-feira. Bom, aqui Deus então encerra com a principal queixa com relação ao povo de Israel, a opressão e a falta com os necessitados e com os pobres, ou seja, a prática da injustiça. E é muito interessante como Deus se desagrada muito com essa nossa relação com os mais necessitados, com essa nossa relação com o pobre, ou seja, a relação do povo com aqueles que precisam ser assistidos. E sabe por que Deus se importa tanto com esse relacionamento? Porque é a única relação que eu e você podemos ter sem esperar nada em troca, ou seja, é uma doação simplesmente de coração, uma doação de bom grado, uma doação onde você não pode esperar nada em troca, você não espera favores, você não espera trocas, câmbio, você não espera nenhum retorno, é simplesmente dar de si para o outro sem receber absolutamente nada. E isso implica na sua e na minha relação com Jesus Cristo. O quanto você se entrega a Cristo sem esperar nada em troca. Deus compara muito essa relação, a relação daqueles que têm recursos com os mais necessitados, da mesma forma da relação da sua igreja com o seu filho. O quanto você está disposto, essa é uma excelente resposta para você procurar, uma resposta à pergunta para você procurar nesse dia. O quanto de doação você está disposto a dar a Jesus Cristo sem esperar nada em troca? É a mesma comparação da forma como você vai se doar a um necessitado, entende? Porque o que nós mais fazemos é arrumar desculpas para não ajudar os pobres, para não ajudar os mais necessitados. Nós dizemos que não temos tempo, nós dizemos que ele está naquela situação porque quis, nós dizemos que talvez o valor que nós vamos dar é tão insignificante que não vai fazer diferença na vida dele, ou seja, nós ficamos na nossa zona de conforto. E da mesma forma, nós também arrumamos milhares de desculpas para não nos entregar e principalmente não servir a Jesus Cristo. Então, compare essas duas relações e veja o quanto realmente você está disposto a se relacionar com Jesus sem esperar nada em troca. Se você já participou de alguma ajuda social, algum trabalho social, algum trabalho voluntário em ajudar necessitados, você vai entender do que eu estou falando. Tá bom? Se você nunca participou, procure melhorar esse tipo de postura, porque eu tenho certeza que você vai, nessas situações, você recebe muito mais do que em qualquer outro tipo de relacionamento. Beijo no coração. Quinta-feira próxima nós estaremos juntos novamente às 5 da manhã. Caso você não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema. Simplesmente vai estar aqui na timeline do Instagram para você poder assistir, para você não perder nada. Tá bom? Faço isso porque, primeiro, é uma maneira de eu também ler a Bíblia, estudar a Bíblia e compartilhar tudo isso aqui com quem quiser. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. Se você quiser participar do meu canal no Telegram, um canal mais pessoal, um canal mais próximo, um canal mais juntinho, onde quase que diariamente a gente vai conversar. Está o link, vai estar aí na bio do Instagram, no meu perfil, é só ir lá, dar um cliquezinho e entrar no Telegram. Se você não tem o Telegram, é mais simples, você só precisa instalar. Tão simples que não tem desculpa, tá bom? Então, grande abraço, Deus abençoe você, abençoe sua família, e até a próxima quinta-feira.